Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos todos os dias nós estudamos a Palavra de Deus. Hoje então é domingo, dia 4 de maio, e nós continuamos nossa linha de estudos aqui falando sobre os símbolos, sobre as formas como Deus usou, de forma pedagógica mesmo, para chegar até a gente através dos simbolismos proféticos. E nessa semana a gente está estudando sobre os sacrifícios, o que significa um sacrifício, qual é a ideia de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e todo esse sistema sacrificial que era usado no Antigo Testamento. Bom, ao pensar em sacrifícios, sempre me vem à mente o sacrifício de Caim e o sacrifício de Abel. O sacrifício de Caim, todo mundo sabe. Nós vemos em capítulo 4, vamos abrir a Bíblia. Gênesis capítulo 4, a partir do verso 3, diz assim: Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Isso aqui em Gênesis capítulo 4, verso 3, 4 e 5. Isso me vem à mente porque, assim, a nossa lição nos diz sobre sacrifícios inúteis. Esse é o tema de hoje, sacrifícios inúteis. E quando a gente pensa nisso, é muito fácil a gente começar a pensar e começar a lembrar do que o povo de Israel fazia no Antigo Testamento. Também no Novo, mas vamos focar um pouquinho no Antigo. Quando eles sentiam que faziam alguma coisa que desagradava a Deus, o que eles faziam? Eles faziam a oferta. Nós tínhamos ali os holocaustos, ofertas e mais ofertas todos os dias que eram feitas em nome de Deus, por amor a Deus. O sangue era derramado porque o sangue é vida, e ao fazer esse derramamento de sangue era uma demonstração de fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo, que é Jesus, que um dia viria. Só que muitas pessoas faziam isso apenas por formalismo. Sabe aquela pessoa que vai na igreja apenas por ir? Ela vai lá na igreja, começa a criticar o irmão porque não está com a roupa que ela achava melhor, começa a criticar o pregador ou a pregadora, enfim, que vai lá anunciando a palavra de Deus e começa a criticar coisas. Não está lá para adorar a Deus, está lá apenas por ir. É um costume, é um hábito. E também virou uma rotina dela, da vida dela, ir lá e criticar as pessoas pelas diferenças de opinião que elas têm dela. Então muita gente vai assim, sabe, dedica a Deus apenas aquilo que quer. Tipo assim, eu vou à igreja pelo menos 2 horas por semana, uma vez por semana, né? Então vai lá, faz um culto, participa de uma escola bíblica, um pequeno grupo, uma célula, e acha que está o suficiente, né? Não estou dedicando o meu tempo a Deus, é o sacrifício dela para Deus. Mas crer mesmo no sacrifício, crer no Cordeiro de Deus, crer em Jesus, devolver a Deus o que é de Deus, que é a nossa vida, dedicar a Deus o nosso ser, isso ela não faz. É a mesma coisa que Caim e Abel. Caim deu a Deus aquilo que era dele, aquilo que era próprio, né? A minha plantação, as minhas frutas, legumes, eu plantei, eu que me esforcei, esses aqui são os frutos do meu trabalho. E Abel, em contrapartida, fez o quê? Apenas acreditou em Deus. Pegou a ovelhinha e sacrificou o Senhor. E dessa oferta, uma oferta de vida, Deus se agradou. Mas a oferta de Caim, que era a oferta de si mesmo, dos seus esforços, essa Deus não se agradou, não. Então, quando a gente vai na igreja, quando a gente dedica qualquer coisa a Deus, não pode ser porque eu sou bom. É pelo contrário, é porque eu não sou bom. Porque alguém que eu reconheço na minha vida a necessidade de ter Deus comigo. Se eu reconheço Deus, a necessidade dele, que ele é o Senhor da minha vida, o meu mestre, o meu salvador, o meu Deus, então eu vou dedicar a Deus o melhor que eu tenho. Mas não é simplesmente o melhor que eu tenho, assim como Caim, que dedicou as melhores ofertas. Mas eu vou fazer aquilo que agrada a Deus, seguindo as orientações de Deus. Isso serve para a gente em todos os sentidos da nossa vida. Quando eu vou à igreja, eu vou por amor a Jesus. Isso é um sacrifício de tempo para Deus. E é agradável. Quando você passa tempo com Ele, quando você dedica a sua vida a Deus, aí a gente faz a mesma coisa que Abel. Nós acreditamos no que Deus fez por nós, e não naquilo que nós mesmos fazemos. Nós temos muitos irmãos espalhados pelo mundo que fazem ali sacrifícios realmente grandes em nome de Deus. A pessoa dedica a vida, questões da vida, nós temos irmãos católicos, né, que pagam suas promessas muitas vezes difíceis de serem pagas, porque acreditam que devem alguma coisa a Deus.
E eu quero dizer para você nesse momento, com todo o respeito e carinho e amor por você, Jesus já fez tudo por você e por mim. A gente não precisa ficar pagando promessas mirabolantes e velas em formatos diferentes e escadarias de joelho. Não. Tudo que Deus quer é que a gente dedique aquilo que Ele pede. Assim como Abel dedicou aquilo que Deus pedia, que era o cordeiro, símbolo de Jesus, hoje Ele pede o nosso coração. Se a gente dedica o coração a Deus, é isso que Ele deseja. Deus vai transformar a gente, vai trabalhar na gente, mas a gente tem que confiar nele. E isso significa um sacrifício real e útil. Dedicar uma vida real a Deus, vivendo com Deus. E não simplesmente fazer algo mirabolante, muitas vezes, sacrificial mesmo, alguma coisa difícil, porque não é isso que Ele pede. Ele pede o coração, o senhorio do nosso coração, da nossa vida. Isso é dedicar tempo a Deus, isso é dedicar uma oferta agradável a Deus. Isso é que Ele deseja, um coração, o seu coração, o meu coração. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, vamos começar a ter uma comunhão real com Deus hoje? Vamos deixar de lado aquilo que nos afasta, vamos deixar de lado aquilo que exalta o nosso eu. Deus não precisa do seu dízimo, Deus não precisa da sua oferta, Deus precisa do seu coração. E o resto vem com o tempo, como resultado de amor a Deus. Nós fazemos o que fazemos porque amamos a Deus. Se eu faço alguma coisa para agradar a Deus, não é o suficiente. Mas se eu faço alguma coisa porque eu amo Deus, aí está um diferencial. E sacrifício por sacrifício, Jesus já fez por nós. Hoje Ele pede que nós dediquemos a nossa vida de verdade, não apenas o exterior, mas principalmente o interior do nosso coração para Ele. Que Deus possa te abençoar, que essa semana a gente possa crescer nesse conhecimento e entender o que realmente é um sacrifício. O sacrifício é a dedicação da vida a Deus e abandonando esse mundo, mas seguindo com Jesus, crendo nele, que é sim o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos faz entender o verdadeiro sacrifício. Dedicar uma vida a Deus de verdade, de coração, com relacionamento com Deus, por amor a Deus, e não apenas o exterior. Que o nosso coração entenda e aceite que tudo o que nós precisamos, Jesus já fez por nós na cruz do Calvário em sua vida por nós. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueça, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, nessa vida é você e Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Creia nele e tudo vai ficar bem. Confio que esse dia Deus estará ao seu lado se você se dispuser a estar do lado de Jesus. Até o próximo encontro, até o próximo estudo. Fica com Deus, fique em paz. Tchau, tchau.